Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes ciladas do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a vossa salve. A vós bradamos, degradados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria que nós estamos reunidos em mais essa noite, né? O Thiago já entrou aqui, eu vou chamar ele. Deixa eu convidar ele. Salve Maria. Salve Maria. Oi, irmão. A paz. Boa noite. Deixa eu pegar um fone aqui. Tá. Seja bem-vindo, né, ao nosso canal. Obrigado. Então, irmão, como a gente vinha falando, né, a inspiração para essa série, né, e especificamente o tema que foi proposto, né, para a gente estar conversando essa noite, tem muito a ver com um momento que a gente está vivendo, que o amor de muitos esfriará, né? Então, assim, diante, assim, eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo, e eu vejo que você é um daqueles que tem zelo pela palavra, se incomoda, né? Porque a igreja, nós somos esse corpo, né? Que faz parte desse corpo místico. A gente é a continuidade. E a gente não pode ficar indiferente, né? Com os episódios, assim. Agora está uma coisa, assim, muito descarada. Porque antes a gente vivia coisas assim, só que era velado. Não, o clero, né, não, assim, eu acho que é uma permissão de Deus, né? Aquela passagem do Evangelho que fala, não há nada escondido que um dia não venha a ser revelado. Eu acho que a permissão de Deus está nesse momento da história. Deus está permitindo tudo ficar às claras. Tudo ficar às claras. E mesmo Deus permitindo, muita gente ainda não está entendendo. Igual no episódio que a gente teve do bispo aqui de Belo Horizonte, o Dom Mol, né, que inclusive foi até ele que me crismou, né? Muita gente perguntando, mas por que ele fez isso? Por quê? Mas tem todo um histórico. As pessoas estão muito distraídas. Assim,
Eu até confesso que eu, pessoalmente, também, eu acho que eu acordei um pouco tarde. Mas essa revolução que hoje acontece dentro da igreja, não é uma revolução contra a igreja, é a revolução contra Jesus Cristo. A igreja é fundada por Jesus Cristo. É uma revolução. Sendo tendo a máxima do diabo. Se você não pode construir, vamos destruir. Né? Eu acho que é essa temática, né? A gente ir falando, né? E você expondo a sua... Porque, assim, o que a gente está falando hoje, né, tem até a ver com o seu canal também, né? Você fala católicos de verdade. E a gente vive um tempo da apostasia da verdade. É aquele tempo que o povo está se atirando a fábulas. E aquele medo de ser cancelado. Porque não é fácil estar aqui, 10 horas da noite, falando um tema desse. Não é nem por causa do horário, mas a gente está pagando um preço. Existe um preço espiritual. Não é simplesmente fazer live para ganhar like, para ganhar seguidor, não. Para nós é muito pior espiritualmente, né? Lá no inferno deve estar uma plaquinha agora lá com o nosso nome, Tiago e Antônio, né? Porque isso aqui a gente não tem lucro financeiro, não é para ganhar dinheiro, não é nada disso, é para ganhar alma para Deus. E você acha que o demônio está satisfeito? Não. Né? Então a gente fala apostasia da verdade e o seu canal fala lá, católicos de verdade. E Jesus se apresenta como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se apresenta aí para o pessoal do canal, né? Então, meu nome é Thiago, né? Thiago Bruno, sou um jornalista de formação e há algum tempo atrás eu senti um chamado para iniciar um apostolado pela internet, né? E hoje o meu apostolado cresceu de uma forma que eu nunca esperei. Né? O canal no YouTube está com 258 mil inscritos e o trabalho que eu faço é um trabalho um pouco jornalístico, um pouco investigativo, um pouco de, vamos dizer assim, de estar triste, mas também de defesa da fé, de defesa da verdade. E nós passamos por um tempo, como diria Santo Irineu de Lyon, há papas que Deus nos dá, há papas que Deus tolera e há papa que ele nos infringe. Eu creio que nós estamos passando por esse tempo, sabe? Infelizmente, está acontecendo muita coisa dentro da igreja e nós esperávamos que Roma se pronunciasse sobre muitos temas, né? E infelizmente não tem se pronunciado da forma que a gente gostaria, né? Naquela defesa de que os hereges fossem excomungados e tudo. E essa apostasia da verdade, como o irmão falou agora há pouco, ela não é de hoje, né? Então, assim, dentro da história da igreja, nós tivemos muitos hereges, nós tivemos muitos que se afastaram, né? Até, vamos dizer assim, muitos antes, mas o principal ali foi quando Lutero, então, protestou. E depois disso só veio piorando até chegar onde nós estamos. Então, é assim, como diria o próprio Papa Bento XVI, né? Que quando todo mundo achasse que seria o fim da igreja, ela ressurgiria mais pobre, mais humilde, com menos pessoas, mas quem sobraria seriam os fiéis. Então hoje, infelizmente, seria muito mais fácil eu falar assim, olha, o Papa é inválido, como os sedevacantistas fazem, né? O Papa não é Papa, os Papas, desde pós-conciliares, não valem, e não sei o que, não sei o que, mas não é. Essa não é uma postura de católico. A gente tem que reconhecer que a igreja está passando por uma grande crise, né? Só que
se a igreja passa por uma crise, nós temos que ter também aquela fé que Jesus Cristo falou que as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre elas. E nós temos muitos bons padres, nós temos muitos bons bispos, mas São João Maria Vianney já dizia o seguinte, né? Procura o padre que não é famoso, procurai um bom padre naquele que está escondido, porque os bons padres, muitas vezes, eles estão fazendo o trabalho deles nas paróquias, mas eles não querem holofotes. E às vezes tem alguns que pegam holofotes que ajudam a crise a aumentar, em vez de sanar os problemas. Então nós estamos passando por esse tempo, mas é um tempo, como você disse, Antônio, é um tempo que nós estamos passando, mas que é um tempo que nós temos que perseverar na oração, é um tempo que nós temos que perseverar na vivência dos sacramentos. Então é um tempo que nós estamos sendo provados na nossa fé católica. E isso é uma coisa que só vão permanecer fiéis aqueles que são realmente fiéis. Porque é um tempo que é muito mais fácil você chutar o pau da barraca e derrubar tudo do que você permanecer fiel. Ô, Tiago, e é importante, né? Bom, quando você fala a questão do Papa, eu, pessoalmente, eu tenho grandes desafios, assim, porque eu, eu tenho muita dificuldade, para te falar bem sincero, mas é igual você falou, por mais, até que o Bento XVI fala, né, que perguntaram para ele, olha, toda a eleição do Papa, quem inspira é o Espírito Santo? Ele falou, olha, jamais eu posso fazer uma afirmação, porque a gente teve tanto antipapa durante ao longo da história, não tem como a gente falar isso. Eu creio sim que o Espírito Santo colocou no coração de cada cardeal ali quem eles deveriam ter votado. Mas não se engane que lá é diferente do que a gente vê aqui na política, né? Nas políticas dos países, que a gente pensa que determinada pessoa vai ganhar, mas no final ganha outra pessoa. Né? E as articulações são políticas. Esse livro aqui, ó, Infiltrados, do Dr. Taylor Marshall, esse livro, ele vai dar um contexto de tudo o que aconteceu na igreja nos últimos anos. Tá me dando um delay aqui, eu não sei se está reverbando aí o microfone. Não, é porque eu... Tá. Então esse livro aqui, ó, ele conta muito a respeito da situação da igreja, para entender a crise, e ele vai dar também um diagnóstico, né, do que nós podemos ter. Se tornar sede vacantista, deixar o catolicismo? Não. Esse não é o caminho. Nosso caminho é resistir. Resistir mesmo contra os ventos soprando o contrário, resistir mesmo com a apostasia da verdade. A gente vê a igreja da Alemanha, que já apostatou, tem poucos bispos e poucos padres lá que são fiéis, a maioria já apostatou, e a igreja não está fazendo nada. Muitos bons cardeais e bons bispos já colocaram na parede, falando que aquela não poderia ser a posição da igreja, né? O Vaticano, nem por meio oficial, mas ali, né, na imprensa já soltou também, só que ou a questão ali, eles não estão arredando o pé, eles não estão voltando atrás. Então ali já houve um cisma, eles já apostataram da verdade, eles vivem um mundo dentro da igreja. Então, o que nós podemos fazer nesse sentido? Rezar, lutar, mas nesse ponto, vamos dizer assim, nós esperávamos que essa situação já estivesse resolvida, né? E até agora não se resolveu. E talvez nem vai se resolver, né? Talvez esse sínodo que está vindo aí da sinodalidade pode ser que caminhe por esse lado também.
Tiago, eu acredito que antes de melhorar, vai piorar um pouco mais. Vai piorar um pouco mais. Dentro até disso do que você falou, né? Dessa questão, já era para ter resolvido, né? Você citou. Tipo assim, não vou usar a palavra comunismo, porque é a revolta do diabo. Porque teve tanto ismos na história, teve arianismo, e, tipo assim, cada hora o Satanás ele inventa um estilo de revolução e ele denomina algum nome de ideologia. A mais conhecida no momento é comunismo, é o comunismo, mas não é só Karl Marx, ele é um revolucionário ao longo da história, mas como é uma história mais recente, fica, e porque Nossa Senhora também falou lá em Fátima, do comunismo, que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo, então é mais latente. Mas, assim, o que a gente vê é uma organização. Eles são organizados, gente. Eles estão colocando um plano em prática de anos e anos, que é lá, vamos colocar assim, a pedra fundamental, talvez foi até o próprio Estado do Vaticano, quando eles fundaram. E muita gente, às vezes, tem mais adoração ao Estado do Vaticano do que o próprio Deus. Tá certo que ali Roma tem um contexto histórico, mas a gente tem também nos bastidores, por isso que o profeta Oséias vai nos dizer o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, às vezes a gente está ali rezando muito e tem que rezar mesmo, a gente tem que ter devoção, mas se eu não entender o que acontece, eu vou ser enganado. Então, assim, essas famílias dinásticas, elas vêm trabalhando ao longo do tempo, eles fundaram o Estado de Israel, eles vêm criando revoluções e financiando ao longo de toda a história. O que a gente está vendo, olha, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é um plano que eles colocaram há mais de 30 anos atrás, que eles conseguiram, e lógico, tudo contra a Igreja de Deus. Eu até pensava, mas como o demônio ele trabalha, né? Porque olha para você ver, teve protestantismo, teve tanta coisa, ele vai, tipo, é igual um verme, ele vai ali, ó, comendo pelas beiradas até chegar. E a gente chega, por exemplo, você citou o exemplo da Alemanha. O cardeal, por sinal, ele chama Marx também, lá na Alemanha, ele chama Marx. Ele queria renunciar, o Papa Francisco pediu, pelo amor de Deus, não renuncia não, que você está fazendo um bom trabalho. Né? Para bom entendedor, um pingo de letra basta. O Papa Francisco é o culpado de tudo isso? Não, eu acho que não. Só que a revolução, na hora que chegou nele, ele deu um tom maior. Ele dobra a aposta. O organizador da JMJ falou heresia, vai virar cardeal. E não se engane, se o Dom Mal também anda mesmo não aparecer lá, porque eles estão ao serviço da revolução. Tem condição de Dom Helder Câmara ser, pelo menos, citado. Na realidade, não deveria nem ser considerado a hipótese de Dom Helder ser beatificado. Isso é impossível. Mas você entende como a revolução deu certo? E nada é por um acaso? Um elefante não aparece em cima da árvore à toa. Ele teve uma estrutura para colocar ele lá. Só que a gente é bobinho, me desculpe o termo da palavra, mas a gente é inocente, a gente é bobinho. Porque a gente esconde muito dentro. E assim, a gente tem que por mais que assim, vamos trazer para a família da gente, que eu acho que é exemplo bom. Vamos colocar que a sua mãe está envolvida no alcoolismo e a sua mãe, a mãe é a igreja. O pai também está perdido. Pai, vamos colocar o Papa. E os irmãos, vamos colocar os leigos, né? Todo mundo está envolvido com droga, prostituição e tal. E você é o único ali que está, tipo, certinho na sua casa. Seu pai vai deixar de ser seu pai? Sua mãe vai deixar de ser sua mãe? Não vai. Mas você vai sofrer. E a igreja, eu creio que nesse momento da história, a gente está vivendo a paixão do próprio Jesus. E a gente não está entendendo, a gente vai para o Calvário, a gente vai viver todo aquele processo. É assim, deixa eu tentar explicar para o pessoal, para quem sabe ficar um pouco mais fácil. Num determinado tempo, eles perceberam, esses que querem a revolução, que matar um papa não adiantaria. Entendeu? Que eles precisariam infiltrar na igreja. Então, a maçonaria italiana, em 1859, eles definiram
que eles precisavam infiltrar dentro da igreja, tá? E também, até nesse livro Infiltrados aí, Bella Dodd, que foi uma espiã comunista, fala que eles infiltraram dentro da igreja mais de 1000 sacerdotes, tá? Que entraram no seminário, se tornaram sacerdotes, dentre eles 2 atingiram o maior grau dentro da igreja, ou seja, se tornaram cardeais, tá? Desses que foram colocados. Essa máfia que a gente escuta falar muito, de St. Gallen, que é uma localidade lá da Suíça, ela realmente existe, tá? Ela existe e eles confabularam muitas coisas, desde o Concílio Vaticano II. Quando a gente escuta falar a respeito do concílio, houve uma grande frente europeia, principalmente alemães, holandeses. Quando você escuta depoimentos de bispos conservadores, eles acreditavam que o Concílio Vaticano II seria realmente algo bom dentro da igreja, tá? Só que esses grupos dominantes da Europa tomaram conta do concílio e conseguiram colocar um progressismo muito grande dentro do Concílio Vaticano II, tá? Então foi isso que ocorreu. Começou um grande modernismo, na realidade, não é nem progressismo, mas é o modernismo, que é uma heresia que São Pio X tanto combateu no seu pontificado. Então, é assim, tudo isso que a gente tem hoje dentro da igreja, ele vem do modernismo. O modernismo, por exemplo, na América, ele resultou em teologia da libertação. Mas na Europa, ele continua sendo modernismo. Tudo vem da escola de Frankfurt, do iluminismo. Então, assim, foi tudo sendo somado ali, colocando um pouquinho, e resultou nisso que a gente tem hoje, tá? A igreja de Jesus Cristo, ela permanece de pé porque realmente foi instituída por ele. Você entendeu? Porque se não fosse instituída por Jesus, se a igreja católica não fosse a verdadeira, ela já tinha ruído. Dentro da sua história de 2000 anos, em 1990 anos, ela tinha ruído. Porque era impossível. Era impossível ela permanecer de pé se ela não fosse realmente criada por Cristo. E aquela visão de Santa, se eu não me engano, é Santa Benedita Romana, que ela diz que quando os padres morrem e vão para o inferno, o demônio corta a mão deles, porque a mão dos padres, ela ilumina o inferno, porque ela é ungida a mão dos padres. Então, daí São João Crisóstomo vai dizer que o caminho para o inferno é cravejado de crânios e ossos de bispos. Então aí a gente vê que mesmo um padre que não tem uma postura correta, a mão dele é ungida, então o sacramento dele é válido, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas meu padre é da teologia da libertação, eu não tenho como fazer, não tenho como não ir para outro lugar, eu vou deixar de participar da missa? Não, busque os sacramentos. Tudo o que acontecer de errado, você coloca aquilo como um sacrifício pelas almas do purgatório, pela tua santificação, porque é uma situação difícil, é uma crise realmente que existe. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Muitos apostataram da verdade? Apostataram. É aquele negócio, né? Hoje nós temos muitos católicos que vão dizer assim, eu sou católico, mas aí você já pode esquecer. Mas eu não concordo com a posição da igreja nisso, mas eu não concordo com a posição da igreja naquilo. Mas eu acho que o padre devia casar, mas eu acho que a igreja deveria rever a política dela contraceptiva, né? Nós falamos de Dom Helder Câmara. Dom Helder, quando Papa Paulo VI ele escreve a Humanae Vitae, que é uma carta que condena totalmente os métodos contraceptivos, Dom Helder Câmara diz que essa carta
essa encíclica, ela destruiria as famílias, ou seja, ele era a favor dos métodos contraceptivos. Um bispo, que você acha vídeo dele incentivando a roubar, tem aí, né? Você coloca aí no YouTube, você vai achar. Um bispo que era a favor dos métodos contraceptivos, um bispo que declaradamente no Concílio Vaticano II deu uma declaração que era a favor de mulheres serem ordenadas. Esse mesmo bispo, eles querem elevar aos altares. Por quê? Porque o pessoal da Teologia da Libertação precisa de um santo da Teologia da Libertação para carimbar o serviço que eles estão fazendo. Você fala do Helder Câmara, é importante lembrar que ele foi um dos fundadores da CNBB, né? Talvez muita gente não saiba disso, né? Ele que criou esse sindicato dos bispos aí, que na verdade, assim, não precisava de ter isso, mas tem porque eles precisam avançar, eles são organizados. Aí eu queria chegar num ponto, eu queria ver se você, né, partilhar com você, para ver se você concorda comigo. Eu não estou falando que a gente tem que ser igual a eles, mas se a gente pegar a organização deles, vamos olhar hoje, os revolucionários, eu nem vou chamar de comunista, mas é o que a gente entende como comunista. Olha para eles, olha a organização, como eles vão para cima. Não estou falando que a gente tem que ser violento, mas a gente tem que fazer uma coisa parecida com eles, mas numa versão católica. Porque não dá para a gente ficar, não, mas eu vou rezar. Ah, não, mas se Deus quiser, né? Ah, não, mas... A gente fica eu acho que até por isso que nós iniciamos essa iniciativa, dessa campanha, né? Comunhão de joelhos e na boca. Porque a gente tem que começar a fazer. Eles trabalham juntos mesmo. Eles são revolucionários, eles estão trabalhando juntos, tá? Eles estão trabalhando, eles são organizados. Os padres da Teologia da Libertação são super organizados, tá? Eles compactuam para destruir mesmo. Não para destruir, mas para impor o que eles acreditam que é a verdade, né? Só que nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos nos unindo para defender nossa verdade. Você falava, até vi depois sua hashtag, eu já tinha colocado mais cedo um grupo. Falei, gente, apesar que assim, eu já estou tão acostumado aqui em Belo Horizonte, que tipo assim, eu ajoelho, mas eu estava colocando a mão para não ficar sem comunhão. Mas eu falei assim, eu vou dobrar a aposta, porque eles estão dobrando a aposta, e se eu não dobrar a aposta, não vai dar. E assim, eu fui numa missa logo na segunda-feira, até um padre muito amigo meu, e todo mundo comungou de pé e com a mão assim. Eu fui o único, o padre olhou assim, ele é meio, né? Ele olhou para mim assim, eu falei, eu vou continuar assim mesmo. E hoje também numa missa que eu fui de manhã, eu continuei do mesmo jeito. Era até uma irmã que me deu a comunhão. Ela, tipo assim, você vai pegar, você vai pegar na boca mesmo? Tipo assim, ela não falou comigo, mas eu entendi assim E a gente tem que fazer isso. O presidente aí, né, que foi eleito democraticamente aqui no país, ele falou que o PT, né, o partido dele lá, ele nunca ia ter chegado no patamar se não fosse a Igreja Católica. A Igreja Católica no Brasil, gente, eu sei que é de doer, mas ela é o braço direito da revolução. Não pensa que nada é por acaso, não. Não pensa que esse pessoal, é algo, não é pontual, não. É 80% que está indo para cima e vai massacrar. Se a gente tem uns padres, por exemplo, né, o canal seu, no início, postava muita questão das homilias do Padre Zé Augusto, né? Se a gente tem um padre Overlan, um padre Zé Augusto, olhem para eles e despedem, gente. Não é que eu estou matando eles aqui, não. Eles vão pegar esses padres. Não tenha dúvida, não é questão de si, mas é de quando eles vão para cima. Vai prender, O que está acontecendo lá na Nicarágua, vai acontecer. Outro dia eu tive até um sonho que o presidente da Nicarágua estava aterrissando aqui no Brasil. Eles vão formar um reino bolivariano. A ideia é essa. E eles sempre vão jogar. E assim, não caia nessa questão de esquerda, direita, porque eles também trabalham juntos. Eles fingem inimigos um do outro. Vamos esquecer um pouco de política. Eu não gosto. Assim, eu caí na real, demorei um pouco a cair. É lógico, a gente. Infelizmente, a gente depende de muita coisa, mas assim, não pense que tem ninguém na política por nós. Não tem. No governo passado aí passou laqueadura, vasectomia, e muito cristão na hora que você ia falar, não, mas não fala isso não para perder voto. Eu vou falar assim, ué. Eu não tenho candidato, meu partido é o PJ, Partido de Jesus, PJC, Partido de Jesus Cristo. Eu não estou
porque é preocupado se vai perder voto ou não, é essa passividade, e eles vão avançando. A CNBB Eu acho que assim, se tratando de política, nós sabíamos que o presidente que saiu, Bolsonaro, nós sabíamos que entre as escolhas que nós tínhamos, ele era a melhor opção, mas ele nunca foi o ideal, né? Ele não era ele não era um rei defensor da Igreja Católica, claro que não. Eu concordo com a sua visão, pelo menos pior, mas eu falo assim, que não vai ter solução política para a gente, porque a gente iludiu que ia ter um político, que ia vir num cavalo branco. Não, gente, a gente está numa guerra espiritual, né? O padre Eduardo até fez uma série sobre a questão da batalha. É espiritual, é lógico, e Deus vai usar um político ou outro, vai, eu não tenho dúvida disso. Bom, eu citei essas coisas ruins, mas ele consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Então, isso tem uma consequência no mundo espiritual. Aí, o que foi eleito democraticamente já chegou consagrando o espiritismo. Não vamos ter batalha? Guerra? É lógico que vai. E já se fala de sul contra norte. A gente vai ter. Se você pega o mapa do Brasil, né, eu não sei se vocês conhecem a questão da inversão do campo magnético, você só vê ali, ó, a área central, que vai permanecer. Então, ou seja, a gente vai passar muita coisa. A gente tem que sair desse mar de rosa, gente. A gente é soldado de Cristo. Eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui são o grande problema, Antônio, o grande problema, a grande coisa que nós temos que entender é que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, se nós não somos desse mundo, não adianta nós querermos a todo custo que o céu, o novo céu e a nova terra venham nesse mundo, que eles não virão, né? Por exemplo, o pessoal da teologia da libertação fala tanto do pobre. Mas tem um momento da Bíblia que Jesus vai dizer, quando o Judas hipócrita fala que deveria pegar o dinheiro, né, que Maria estava ungindo os pés de Jesus ali, com perfume caríssimo, e sei lá, juntar para dar para os pobres, para dividir. Jesus fala assim, pobre nós sempre teremos, tá? Não adianta, nós nunca, é uma utopia acreditar que existirá um novo céu, uma nova terra aqui. Terão momentos que nós vamos estar um pouco melhor e momentos que nós vamos estar muito pior. Tudo isso faz parte da cruz que nós temos que carregar para a nossa santificação. Pode ser que nós vivamos 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Olha, aqueles que conseguem passar de 100, nossa, né? Mas falando de saúde, a pessoa que chega com 100 anos, ela não vai chegar com saúde. Não vai. Então, se nós não nos prepararmos para a eternidade, não buscarmos o céu enquanto nós estamos aqui, pode ser que não dê tempo da gente se arrepender. Porque tem gente que acha que vai dar tempo de se arrepender. Então eu estou afastado, eu sei, o pior de todos é o morno, tá? O quente, ele é quente, beleza? O frio, muitas vezes aquele frio que ele sabe que ele é frio, ele fala, eu estou no pecado, mas eu não quero mudar e vou continuar assim mesmo. Esse, beleza, ele está frio. Agora o pior é aquele que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Ah, eu peco, mas daí você fala assim que aquela situação é pecaminosa, e ele vai falar que você está julgando, que só Deus conhece o coração dele, não sei o quê. Então essa pessoa está se enganando. Ela acha que ela está sendo salva, que ela vai ser salva, vivendo uma vida errada no pecado, fazendo coisas erradas e indo lá tomar comunhão no domingo, posando de bonitinho. Deus sabe tudo, sabe todas as coisas. E ele é o mais justo para julgar. Então, o pior de todos é o morno. Por isso que Jesus fala que os mornos serão vomitados. Porque o morno, ele é aquele que ele sabe da palavra certa, mas ele continua vivendo o erro e ele quer justificar o erro pela misericórdia de Deus. Ele quer que a misericórdia de Deus seja uma muleta para ele continuar pecando, para ele continuar fazendo coisa errada. E Deus não é assim. Não adianta que Deus não é assim. Deus não é um Deus que
ele é condizente com a nossa vida. Confessei, daí amanhã pequei de novo, confessei, amanhã pequei de novo. Então, eu não estou arrependido e eu não estou mudando de vida se eu sempre confesso o mesmo pecado. Então, as pessoas têm que ter essa dimensão. A apostasia da verdade, ela não é só dos padres que apostataram, ela não é só de bispo que apostatou, ela não é só de um cardeal que apostatou, não. A apostasia da verdade começa com a gente. Quando eu não tomo vergonha na minha cara e não muda a minha vida. Romanos 12:2, né? Que vai dizer, transformai a vossa mente. Então, nós precisamos da metanoia, mudar a nossa vida. Se a gente não entender isso, que a gente precisa mudar verdadeiramente de vida, que a gente precisa fugir do pecado, como a carta de Tiago vai dizer, fuja do pecado, ele fugirá de vós. Ou seja, vai ter um momento que nós não vamos ter força para combater. Fujamos, o casal de namorado ficou sozinho em casa, para não pecar, vai embora. Você entendeu? Então, é assim, nós temos que buscar a santidade. E a apostasia da verdade, ela está com a gente também. Por exemplo, eu faço um vídeo no canal, quantos... falei por exemplo, falei que o padre Reginaldo Manzotti falou coisa errada, né? Quando ele fala que vai chegar, todo mundo vai estar junto no céu. Não é isso que a igreja ensina. A igreja ensina que fora da igreja não há salvação. Agora, o muçulmano, o candomblé, todo mundo vai chegar junto no céu, então não precisa ter religião, não precisa ter nada, né? E daí a gente fala, o padre falou uma coisa errada, ele não poderia ter falado isso aí está errado. Daí vem aqueles falar que você está julgando o padre, que isso e aquilo. Esses daí, se continuar nessa vida com esse pensamento, esses vão ser os primeiros que o capeta vai espetar. Tiago, eu creio que não é seu interesse nem o meu falar mal de padre, papa, bispo, não, jamais. Mas é igual dentro do exemplo que eu dei da família, quando você vê algum parente seu numa atitude errada, você fala assim, meu amigo, o caminho que você está indo não está legal, né? Aí você pega um parente no alcoolista e fala assim, não bebe, isso está te fazendo mal. E a gente está pontuando o pecado, não está falando do pecador. Tem que ficar claro, é o seguinte, uma coisa é você caluniar e falar mal. Outra coisa é você falar a verdade. São duas situações diferentes. E é lógico, tudo que a gente traz é trazendo, pontuando, igual essa questão, né, do padre Reginaldo. Então a gente está queimando a Bíblia. Se a gente parar para pensar, né, e até uma proposta, até dentro do Papa Francisco, ele quer trazer essa união. Ele quer trazer, né, tanto que a gente pega, o bispo lá falou um absurdo, mas aquilo ali não fala um passarinho só no ouvido dele à toa. Fala assim, que vocês podem vir para a Jornada Mundial da Juventude, mas nós não queremos converter ninguém. E nós leigos, porque a gente está falando de sacerdote, mas nós também, se isso está avançando, é porque os leigos estão afrouxando. E a gente pega no passado aí, os santos, né, eles tinham muito menos recursos que nós, de livro. Hoje a gente tem tudo na nossa mão. Se eu não quero ler um livro no papel, eu posso ler no celular, no computador. O recurso está aí. Mas é eu me encontrar diante de uma situação, até você falou Romanos 12:2, é o meu versículo de conversão, que ele fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai com a sua maneira de pensar e agir. E até a irmã falou assim, comentou aí, mas vasectomia e... Não estou querendo entrar para o aspecto político não, tá, gente? Vasectomia e laqueadura é menos pior que aborto. Não, todos são ruins, todos eles estão impedindo a vida acontecer, e a gente tem que deixar nossos gostos de lado. Eu te garanto para você que muitas das pessoas que foram lá te atacar é porque gostam do padre Reginaldo Manzotti, eu também gosto. Mas, ser sincero, eu gosto, mas eu gosto mais de Jesus do que dele, entendeu? Isso tem que estar acima. A verdade de Deus, ela tem que estar acima dos nossos gostos. Por isso que, assim, até você citou, a gente tem que tomar cuidado com a questão de idolatria com o padre, porque pode nos levar a isso. Porque se eu levo tão a sério o que um padre fala, às vezes eu já escutei isso muito, por exemplo, pessoas que começam a namorar pessoas que têm processo de nulidade, por exemplo. De cada 10 padres, cada conversa, 8 fala que ela pode namorar.
Mas só que ela está namorando uma pessoa que está num processo de nulidade, ou seja, ela está em adultério, né? Aí você vai chegar ao fulano, ó, o estado que você está aí não está legal, não, está errado. Você vai ficar como chato, mas um sacerdote, de certa forma, respaldou, mas entre o sacerdote e a palavra de Deus, o que está acima? A questão é que assim, hoje, hoje muitos até pegam um posicionamento incorreto de alguma autoridade eclesiástica, vamos dizer assim, o padre, ele me chancelou. Eu escuto muito Eudes falar, né, ele é mineiro aí que nem você, e o Eudes fala que pega uma grande quantidade de gente conversando com ele, que casal, e que o padre orientou a fazer sexo, para fazer o test drive. Então, você está entendendo aonde nós chegamos? Por exemplo, aí, teve uma vez que eu fui me confessar e o padre, ele, ele meio que falou que o meu pecado não era pecado, que eu estava sendo um relativista e que será que aquilo ali era pecado mesmo? Daí eu peguei e falei assim, olha, padre, vamos falar sinceramente, tal situação é pecado? E daí ele olhou e falou assim, é pecado. Eu falei assim, então eu pequei. Daí depois disso, quando eu fiz essa afirmação, eu ainda confessei bastante vezes com ele nunca mais discutiu comigo essa questão. Você entendeu? Mas o que eu percebo? Que se fosse uma pessoa que, que não tivesse um mínimo de conhecimento para saber que estava numa situação pecaminosa, que precisava do sacramento, se o padre desse essa informação para a pessoa, mas será que você está pecando mesmo? Tal, o que ia acontecer? Ele ia achar que aquilo ali não era pecado, ele não ia atrás mais de confessar, continuaria comungando no pecado, numa vida errada, porque o padre orientou errado. Entendeu? Então, o católico ele precisa se preparar. O católico ele precisa saber a doutrina da igreja, porque é assim, isso daí vai melhorar o leigo e vai melhorar o sacerdote. Porque você sabendo a doutrina, você vai poder cobrar do sacerdote uma posição melhor, uma postura melhor. Venerável Fultoshin dizia isso, né? Quem salvaria a igreja seriam os leigos, porque os leigos têm condição de cobrar de um padre ser padre, do bispo ser bispo, do frei ser frei, da irmã ser irmã, cobrar uma postura reta, né? É óbvio que tem maus colaboradores, vamos dizer assim, sendo padres, mas tem bons também, né? E se nós formos católicos conscientes do que é a verdade, certamente nós vamos ter uma igreja melhor. Por quê? Primeiro, porque Jesus ele vai dizer o seguinte: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então Jesus em nenhum momento ele fala que existem caminhos. Ele fala que ele é a verdade e ele é o caminho, o único caminho. Então aí você já mata o padre Reginaldo que falou das outras religiões, porque se Jesus falou que ele é o único caminho, eu sou o caminho, então quer dizer que os outros caminhos estão errados. E qual é a dificuldade do padre falar isso? Hoje o politicamente correto é complicado, né? Você afirmar, isso eu estou afirmando a minha fé. É o que a minha fé acredita, é o que eu creio. Eu sendo católico, eu creio nisso. Então, se eu sou católico, eu creio nessa verdade, porque a igreja me ensinou que isso é verdade. Aí, agora por causa do politicamente correto eu não vou poder falar, mas eu tenho a liberdade de dizer isso como católico. Eu não tô, e isso aqui eu não estou desrespeitando outra religião. Até porque o satanista para ele não acredita que vai ter céu. Tem outras religiões que acreditam na reencarnação, ele acredita que ele vai reencarnar, ele não acredita que tem céu. Você está entendendo? Então, é assim, eu não sei qual que é a preocupação que as pessoas têm se o outro vai ficar ofendido com o que eu falei, se eu estava defendendo o que a minha fé acredita. Até porque o outro fala que
vai reencarnar, que é na vida passada e não sei o quê. O outro fala do planeta lá, que tá dando não sei o que para ele, no horóscopo e não sei o quê. Ué, e daí? É, o que o cara crê, beleza, ele acredita, eu não acredito. Agora, porque ele acredita na reencarnação, ele me ofendeu? Não, não me ofendeu. Se eu acredito que Jesus é o caminho, quer dizer que as outras religiões não salvam. Simples. Até dentro do que você está falando, com essas questões dos escândalos, né? A palavra vai dizer, né? É preciso que esses escândalos ocorram, mas ai daqueles que causam esses escândalos. E a gente está num tempo assim, e a gente, dentro dessa frase de Futoshin, a gente precisa de ir para cima, mas um ir para cima não é para brigar, mas é para defender. É para defender. Você pega um São Tarcísio, ele morreu ali defendendo a Eucaristia. Ele morreu apedrejado ali, uns meninos brincando ali, aí queria que ele desse, ele morreu lhe protegendo. E o que nós, a reflexão, o que nós estamos fazendo para defender? Porque a gente vê, trazendo para essa questão do clero, ainda tem dentro da fala ainda lá do padre Reginaldo Manzotti, ele fala assim, a igreja ainda não tem uma posição para esse tipo de situação. Ela tem uma posição, sim, sexto mandamento, você vai viver a castidade. E assim, mas vai ficar mal na fita. Todo dia o Papa estava conversando com essas pessoas trans, né, lá. Aí eu falei, não, quem sou eu para julgar? Não, ninguém vai julgar. A igreja sempre acolheu. Mas olha, vem cá, você quer fazer parte? Você quer ser membro da igreja? Sim. Aqueles estavam ali, eu acredito que eles queriam fazer. Então aqui, a regra é essa. A condição é essa. Eu creio que a maioria das pessoas trabalham aqui, não trabalham? Na empresa suas deve ter um uniforme, não deve? Para vocês entrar da porta da empresa para dentro, vocês têm que estar com esse uniforme. Você não pode amanhã falar assim, não, vamos pensar, quem trabalha em mineração tem que trabalhar com botina, com aquelas roupas, né? Aí hoje eu levantei, vou trabalhar, sei lá, com tênis de academia, short, camiseta. Vou para a empresa. Você vai chegar lá na portaria, você vai falar, você não vai entrar aqui. Ah, mas por quê? Não, porque a regra da empresa é essa, tá aqui. Você concordou quando você entrou. E não é diferente da igreja. A igreja não mudou. A igreja não é diferente. Não mudou. Agora, esses revolucionários, eles querem agitar, porque eles estão loucos, né, pelo demônio. A grande verdade é essa. Muitos, assim, são até inocentes, igual eu acredito que esse padre aí que você conversou lá, né, que tem alguns que estão no engano, porque eles foram muito mal escolados. Tem uns que eu acho que não é na maldade, uma parte, não são todos. A formação sacerdotal pós-conciliar, o pessoal não sabia o que era o Concílio Vaticano II. O pessoal não sabia nada. Então, e daí vem o surgimento da teologia da libertação. O que reinou no Brasil foi isso. Então, os padres aí que foram formados na década de 70, 80, infelizmente, a grande maioria foi formado padre da teologia da libertação. Salve o pessoal da Opus Dei, o pessoal de algumas ordens aí, que não se contaminou, mas a formação diocesana, cara, assim, a gente tem informação aí de seminário que queimava a Bíblia, seminário que queimava imagem, por conta da teologia da libertação, né? Então, assim, muito. Aí a gente vê, por exemplo, o padre Zé Augusto falar nas suas homilias, que ele muitas vezes fala isso, que se fosse depender da formação dele no seminário, ele seria da teologia da libertação, ele teve que ralar muito estudando por fora. Então, é isso. A gente vê onde foi o ponto fora da curva nos padres bons aí. Porque eles tiveram uma formação diferenciada, né? Infelizmente, a formação... E daí vamos falar assim, mas os padres da teologia da libertação, eles são culpados? Cara, são culpados. Mas, é assim, muitos, eles creem que aquilo ali é a verdade, né? Ele não tem uma má intenção. Ele faz aquilo ali porque ele crê que aquilo é uma verdade, porque ele foi ensinado e condicionado àquilo, né? E se ele realmente não se encontrar com Jesus de verdade,
com a palavra de Deus de verdade, pode ser que ele morra sem ter conhecido a verdade. Porque ele crê que aquela libertação ali é verdade. É o que a gente vê, por exemplo, no Padre Zezinho, por exemplo. Ele crê que a teologia da libertação é a doutrina social da igreja. Você entendeu? Você vê os textos dele no Facebook, que é onde ele escreve as coisas dele lá, ele acredita piamente que a doutrina social da igreja, de 2000 anos, é a teologia da libertação. Você entendeu? Por exemplo, o grande problema é o pessoal, os revolucionários, para eles não houve igreja antes do Concílio Vaticano II. Não existiu igreja. Eles só consideram a igreja depois do Vaticano II. Mas o Vaticano II só são 60 anos. E os outros 1900 e tanto? A igreja não muda o depósito da fé. Porque a palavra de Deus é imutável. Né? Então esse é o grande problema. Tem algumas questões que o pessoal quer aprovar na igreja. Por exemplo, quer aprovar bênção a par do mesmo sexo. Quer aprovar, mas vai aprovar que jeito se a Bíblia fala que não pode, né? Daí quer aprovar que a pessoa se case e recase, pode comungar à vontade, mas Jesus falou, e a palavra de Deus está falando que o homem deixará o seu pai e sua mãe, vai se unirá e se tornará uma só carne. Mas daí como que a pessoa vai ser uma só carne se ele já tem carne com 500 pessoas? Não tem jeito, não pode comungar, está vivendo no pecado. E é isso. Aí, o Padre Zé Augusto sempre falava isso também nas suas homilias, né? A única forma da gente mudar é se Jesus se encarnar novamente, aparecer aqui na Terra e proclamar um novo evangelho, porque senão nós temos que viver o que ele proclamou há 2000 anos atrás. A gente não pode trazer uma atualização do evangelho, né, da versão do Júlio Lancelotti lá da Argentina, né, que é agora o prefeito da doutrina da fé, né, o Chuchuco, né, que é o... Não sei não, hein? Ele foi colocado ali para fazer o sucesso, para alterar tudo. Eu não sei não se ele vive a castidade, hein? Não, a gente pode cair na questão do julgamento, mas você vê até a missa que ele estava celebrando lá, o pessoal de short, de boné para trás, entendeu? Eu sei que é complicado, mas assim, quando a gente vê coisas graves, eu costumo muito assim, não observar só o que está na mesa, assim, se a gente olha para o céu, igual eu estava vindo hoje, depois do meu trabalho, o céu estava vermelho e parecia que estava pegando fogo. Cada dia você olha para o céu, a gente está vendo fenômenos naturais diferentes, porque eles estão avançando para tocar na Santa Missa. E a Santa Missa é o maior tesouro que Jesus deixou. Eles estão a passos largos caminhando para cancelar o santo sacrifício. Não pensa que é por um acaso, não, lá na Jornada Mundial da Juventude estava carregando a Eucaristia num caixotão. Tinha DJ. Eles estão, porque, tipo assim, quando eu meto o pé na liturgia, meto o pé na porta da igreja, porque assim, a igreja católica é Cristo, a missa é Cristo. Eu fiz um vídeo que os DJs estavam tocando lá com a cabeça de um capeta lá e tava com o chifrão lá, daí eu falei que aquilo ali era descabido. Não tinha como ter aquilo ali num evento da igreja. Daí teve algumas pessoas que falaram que aquilo lá é do folclore de Portugal e não sei o que. Pode ser do folclore da China, de Portugal, de Angola, de onde que for. Mas que continua sendo um capeta, continua. Se a gente pega também aquela, acho que é uma capela que tem lá no Vaticano, que é cheia de serpente, cobra, assim, ele é o próprio Satanás. Então, assim, gente, acho que já está num horário um pouco avançado, eu queria ler para a gente estar finalizando aí, né, eu sei que o pessoal tem que dormir, né, já podia ter umas 2 horas da manhã, mas não dá. Tem uma passagem aqui de Mateus que eu gostaria de ler, né, e passar para você também, né, você dá uma pincelada também, está lá em Mateus 24. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus, que fala o seguinte: então vos entregarão a tortura e a morte, e por causa do
meu nome sereis odiados por todas as nações. Muitos sucumbirão, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem preservar até o fim, esse será salvo. Isso é muito forte, gente. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E é difícil. Pensa numa situação complicada que você está vivendo na sua vida. Perseverar, por exemplo, vamos supor que você está com dois parentes doentes e aquela situação da enfermidade ela não melhora. É difícil. São situações que a nossa fé é provada. E pensa que é confortável a gente estar vendo a igreja desse jeito, sendo chacoteada. Mas assim, o dono da banca, né, vamos colocar assim, ele não colocou ela à venda. Só que assim, nós vamos sofrer muito, né? Como se fosse lá naquele tempo dos bárbaros. A igreja parecia que não ia existir mais. E a gente vai chegar num tempo bem pior, porque a gente tem muita tecnologia, a gente avançou demais. Eu acho que a gente não é a geração que teve mais avanço, a gente teve mais gerações no passado, só que eles contam parte da história para a gente. Mas a gente vai sentir na carne. E esse banho de realidade dói, porque assim, a gente está cheio de planos, né? Só que assim, sentimento. Eu creio que né, o grau de piora vem desde aquela pandemia, porque eles continuam dobrando a posse, eles vão continuar dobrando a posse, e assim a gente vai viver. Porque muito se fala do reset, né, o grande reset, mas tem o reset de Deus. Eu não gosto muito nem dessa palavra reset, mas tem o reset de Deus, que é o castigo. Quando a gente fala de finais dos tempos, não é fim do tempo que Jesus... O fim dos tempos significa fim das nações. Essas nações vão ser todas julgadas. Você acha que fica barato quando a nação vai lá agora, nós chancelamos o aborto? Ó, o Catecismo da Igreja Católica, número 675, ele vai dizer o seguinte: ó, antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvenderá o mistério de iniquidade sob uma forma de impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A solução dos problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Ou seja, né, depois ele vai continuando ainda, mas vai falar que se instala uma falsa igreja que tem uma liturgia que parece a verdadeira, mas não é verdade. O próprio Catecismo da Igreja Católica vai dizer isso. Então é assim, nada do que nós estamos vivendo não foi dito e não foi previsto, e Nossa Senhora já não disse também. A única questão é, será que o povo parou para escutar? Será que o povo escutou Nossa Senhora? Todas as aparições de Nossa Senhora, será que o povo escutou? Não escutou. O povo fez penitência, oração? Não fez. Então, o que nós vamos fazer? Né? Nossa Senhora avisou, continua avisando, né? Mas o povo não obedece, o povo não está nem aí, e daí nós vamos fazer o quê? O que nós podemos fazer é escolher um lado, e nós temos que escolher o lado da verdade, e nós vamos ter que sofrer e pagar o preço disso. E essa fase final, né? Igual quando fala lá também, nessa passagem que você falou do catecismo, muitos se apostatarão da verdade em troca de um benefício. A gente está achando uma maravilha, né? A gente está indo agora para o Drex, né? Financeiro. Então, ou seja, o papel vai acabar. Então, assim, a gente está no mundo material. Graças a, por exemplo, a gente está na internet aqui, a gente consegue conversar. Eu estou conversando com ele está lá em outro estado, eu estou aqui em Minas Gerais.
Só que, na hora que acabar o papel moeda, não tem como não rastrear o dinheiro mais. E para você ter dinheiro, para você ter as coisas, vai ter condição. Ah, você quer ser católico, né, do jeito tradicional, beleza. Você vai ter sua conta bloqueada. Ah, não, mas não, você vai ter que escolher. Você pode até receber seu benefício, mas em troca da verdade. É um dos exemplos. Estou falando essa parte financeira, não tenham dúvidas que ela virá. Né? E todas as nações estão caminhando, eles estão formando uma nova Babilônia. Gente. Se a gente for ver, é uma nova Babilônia. Eles estão quebrando tudo que a gente pensa de governo, tudo que a gente pensa, que a gente entende com democracia. Por que você acha que desde lá de quando a gente está lá no primário, eles querem ensinar inglês para a gente, porque eles querem que a gente fale uma só língua? É a reedição da Torre de Babel, que está sendo construída. E se você for ver aquele palco que está lá, que eles fizeram lá, parece uma Torre de Babel, lá, aquela da Jornada Mundial da Juventude, aquela coisa azul, que parece um monte de coisa em cima do outro. E é isso, né? É o sonho de Satanás, não vai ser cumprido, mas assim, até o não ser cumprido, vai ter muita, né, como você disse aí, Nossa Senhora apareceu várias vezes, e nós, dentro dessa questão da verdade, a gente tem que continuar, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. A gente não tem que se preocupar com o dia, a hora, eu tenho que preocupar, estar em dia com a minha vida. A gente viu essa questão da pandemia, as pessoas indo embora, e a gente continua vendo, depois da solução que eles proporam, muita gente indo embora também, de forma estranha, mas, se Jesus me vir hoje, me visitar, porque a segunda vinda de Jesus, ela pode acontecer de duas formas, né? Com a minha passagem, né? Eu encontrando com Jesus, e pode vir ser a segunda vinda de Jesus. Mas a grande questão é, eu estou preparado? Eu estou preparado para encontrar com o caminho, com a verdade, com a vida? E como eu me preparo? Vivendo os sacramentos, vivendo os mandamentos. Não tem fórmula mágica, não tem que reinventar a roda. É você viver aquilo que Jesus propôs de mais simples, que é os sacramentos, os mandamentos, né? Eu acho que é isso. Já é tão difícil se salvar com os sacramentos, imagina sem. Exatamente. Uma coisa que você fala aí também, da questão das aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela já vem avisando a questão das penitências, para a gente ter uma vida mais simples. Porque esse mundo que está sendo desenhado não vai ter cabida para a gente. Se a gente está na internet aqui, mas a gente não vai poder entrar na internet. Porque vai ter uma verificação e se você não tiver de acordo, você não vai poder acessar. Vocês estão preparados para o que vai acontecer daqui? Não vai ser nem... Acredito que não vai ser um raio de 3 anos. Acho que acredito que no ano que vem já vai ter muita coisa. Cara, Vocês estão preparados? O que você está disposto a abrir mão? Essas questões aí, né, de dinheiro digital, o acesso à internet, essas coisas assim, as grandes plataformas, aí, quem gere as informações, eles já estão vigiando a gente faz muito tempo. Tanto que se você conversar com a tua mulher na sua casa, que você quer comprar uma panela, daqui a pouco começa a aparecer panela para você no teu celular ali, as promoções de panela que tem, né? Você entra no Instagram, vai aparecer panela. Você entra no Facebook, vai aparecer panela para você comprar. Então é isso. Nós já estamos sendo vigiados. Agora, é assim, eu não sei se vai ser amanhã, né? Eu creio que essa instituição aí ainda vai demorar um pouco mais ainda, né? De moedas, de poder comprar e não poder, essas coisas, eu acredito que vai demorar um pouco mais ainda. Só o tempo, acho que só Deus que... Mas assim, a gente vê que eles estão encaminhando. E assim, você vê quando eles querem implantar as coisas, não sei se você percebeu até mesmo essa questão do Pix. Se você comprar no Pix, você tem desconto. Né? A maioria das vezes você vai comprar é 10% de desconto. Você compra porque já está adestrando o povo, já está acostumando. Olha, eu tenho um benefício, eu uso isso aqui. Sempre assim, tudo que é benefício é sempre para domesticar a gente. Né? Eu não quero alongar muito mais para não tomar seu tempo, mas agradecer, Thiago. Acho que foi, assim, a gente tem conteúdo até para falar muito mais, mas, assim, eu acho que deu para a gente conversar bastante, né, e
gente, não pare aqui, continue buscando, né? É, a gente precisa de ir para cima, não podemos nos conformar e viver esse chamado de Cristo, porque Jesus não nos deu um espírito de covardia, mas ele nos deu um espírito de ousadia, para a gente ir para cima. Porque, gente, o findar na nossa vida vai dar em algum momento, mas a nossa vida está na palma da mão de Deus. Deus vai estar, a palavra final vem de Deus. Por mais que esses reis da terra tramam, né, que fala lá no Salmo 2, mas eles são uma formiguinha, Jesus é um elefante, né, um exemplo figurativo, que uma formiguinha pode caçar uma confusão com um elefante. Eles vão ser esmagados, né? Deus está dando corda, Deus está dando corda. Vamos ver até onde vocês vão. Continua. Ah, é aborto? Agora é eutanásia? Agora não vamos assassinar os mais velhos? Ele está dando corda para ver até onde que vai, porque ele vai... A gente já está no tempo da... Assim, não sei se... Mas no limiar ali do tempo da misericórdia para o tempo da justiça. E não acha que é normal você olhar para o céu está esfumaçado, vermelho. Aí o outro dia você vê ele está roxo. Acompanhe os sinais, né? Não fique tão ligado, isso é em questão de internet, esse materialismo que enraizou no coração de muitos, mas comece a se desapegar cada vez mais, para estar preparado. Não preocupa com a sua vida, se você vai viver mais, vai viver menos. Preocupa sim fazer a vontade de Deus, né? Que as demais coisas vão serão dadas a vai perder. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, né? Hoje você ser de Deus, você tem que renunciar ao mundo. Não tem outro caminho. Amém, irmão? Rezar uma Ave Maria por todas as pessoas que estiveram aqui, pelo seu apostolado, que Deus te abençoe, te dando essa coragem, né? Eu também sou formado em comunicação, né, como Deus desvia, né, eu queria ser jornalista esportivo, Deus me coloca também na frente da missão, você falando que é jornalista, né, eu me identifiquei bastante, porque como o coração do ser humano projeta, mas quem direciona os passos é o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você quer divulgar seu canal aí, contar um pouco do seu trabalho, né, o pessoal conhecer? Pessoal que quiser seguir, entra lá, né, canal Católicos de Verdade no YouTube. Quem quer me seguir também é @Thiago Prado de Maria aqui no Instagram. E acessa lá a livraria, livrariacatólicosdeverdade.com.br. Nós estamos com livros com preços ótimos lá. E é isso. Convido também quem veio do canal do Thiago para cá hoje, seguir o nosso canal, né? Se você gostou dessa live, divulgue para outra pessoa, ela também vai estar no YouTube daqui uns dias, então segue também a gente lá se inscreva no nosso canal lá no YouTube, né? Quem ajuda uma obra de evangelização tem mérito de evangelizador, né? Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve José, São Miguel Arcanjo. Beato Carlos. Um abraço. Até a próxima.